Bom, queridos, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Aqueles que eu não tive o prazer de conhecer anteriormente, sou o professor Rodrigo Mota, professor de Direito Administrativo, e fui convocado aqui para uma nobre missão, né? Estar aqui com o público da área de tecnologia. Para mim é um grande desafio, como já tinha falado para o Felipe, não pela questão de ser uma área diferente, mas por passar para vocês um conteúdo que não é comum da área de vocês. Assim como para mim a tecnologia da informação é mistério, não digo total, porque eu tive o prazer de ser aluno do Colégio da Escola Naval e lá a gente estudava programação, né? Então, passando por lá, eu aprendi um pouco, mas isso há 20 anos atrás, né? Brinquei muito de Edit 1.txt, Edit 2.txt, fazendo combo box, essas coisas. Mas, fiquei naquilo ali. Nada mais do que isso, o conhecimento de vocês aí, enfim, exponencialmente muito maior do que o pouco que eu peguei ali, o pouco de contato que eu tive com essa parte de programação, de informática, de tecnologia. Mas, qual é o desafio? O desafio é apresentar para vocês um trabalho que é de uma área diferente. Não é a primeira vez que eu vou lecionar para o público de vocês, queria deixar muito claro isso aqui para vocês. Já tive a oportunidade de lecionar algumas vezes para o público de tecnologia da informação, mas lecionando essa parte do direito, né? E fiquei muito feliz de saber que alguns amigos se adaptaram ao meu trabalho. Alguns aqui presentes, é o caso do Ricardo, por exemplo, já fez vários módulos meus, né? Vários aulões, vários produtos meus, e eu fico muito feliz de saber que reencontro ele aqui e falou, pô, Mota, a aula era tua, pô, eu vim então para prestigiar mais uma vez. Isso é bacana, porque é um profissional de uma outra área prestigiando a área do direito. Então isso me dá a certeza de que se continuarmos nessa linha, eu acho que eu consigo atender da melhor maneira a todos vocês. Esse módulo de hoje, na verdade essa aula de hoje, ela foi marcada como uma aula, eu vou chamar de aula teste, né? Por quê? Porque a gente vai ter o módulo iniciando no dia 2 de outubro. E aí o Felipe falou, e a Sabrina também, a gente conversou pelo WhatsApp, e ela conversou, olha Mota, seria legal você dar uma aula, um aulão para eles, pelo menos para apresentar o trabalho, para ver se a galera se adapta ou não a metodologia. Então, é um desafio para mim. Já trabalhei com outras áreas, comunicação, enfermagem, enfim, também o direito administrativo. E graças a Deus até agora está dando tudo certo. Espero que dê certo para vocês e que a foto da posse chegue aí e que o direito administrativo seja também diferencial no estudo de vocês. Para poder validar o trabalho que a gente vai fazer a partir do dia 2, eu mandei para vocês uma folha com 30 questões. Como eu disse, todas as questões são da área de tecnologia, de informática, provas que foram aplicadas para a área de vocês. Claro que uma ou outra questão aqui, bem básica, uma ou outra de um nível razoável, outras vão um pouco a fundo. E uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês antes da gente começar a corrigir as questões. Aliás, duas coisas. Primeiro, isso aqui é só uma aula de exercícios. Claro que os fundamentos teóricos mais aprofundados, mais amplos, eles serão trabalhados na aula de teoria. Então, para vocês, eu mandei única e exclusivamente essa folha de questões. E segundo, mesmo na área de vocês, o direito administrativo não tem sido tão básico quanto algumas pessoas pensam. É importante dizer isso para vocês. Porque o cara pensa assim, não, se é da área de tecnologia, a parte básica de conhecimento básico vai vir tranquila. Não vem. O português não vem tranquilo na prova de vocês. O direito também não vem. Então existem algumas discussões de doutrina, algumas previsões legais, algumas decisões do STF e do STJ que caem também na prova de vocês. E como eu disse, como está tudo misturado, né, estatística, psicologia, eles colocam como conhecimentos básicos, né, de uma maneira geral, muitas vezes o nível da prova sobe bastante. Espero que todo mundo se adapte aí e estou à disposição de vocês. Repito, para mim é um desafio, sei que para vocês mas para mim também é um desafio também e espero que a aula seja o mais didática possível aí e que seja uma tarde feliz para todos vocês. Falou? Fala, querido. Essa última prova do TRT de São Paulo que teve, a parte de caiu uma parte específica. Caiu na específica. Tem algumas, tem uma aqui de informática também que eu trouxe para você. Eu trouxe basicamente administrativo tem sim. Tem questão aqui que saiu da parte específica. Que vocês tinham uma parte toda, mas estava junto com a específica. Constitucional, administrativo e legislação, se não me engano, estava junto também. Eu coloquei algumas questões da prova do TRT de São Paulo aqui. Eu coloquei aqui também, foi FCC. Coloquei para vocês. Bom, pessoal, vamos trabalhar? Vamos lá então, vamos começar. Todos estão com o material? Todos com a folha de exercícios? Vamos lá, por favor.
estamos trabalhando aqui na nossa folha com duas bancas basicamente, CESP e FCC. Foram as bancas que fizeram mais concursos nos últimos anos e que também se aplica à área de vocês. A primeira questão, tirei da prova do TRT, da 17ª região, prova de analista para tecnologia da informação, e ela versa sobre o assunto atos administrativos. A questão diz o seguinte: a administração pública pode executar diretamente seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Essa prerrogativa corresponde ao atributo A, da autoexecutoriedade, B, da tipicidade, C, da presunção de legitimidade e D, da discricionariedade. Bom, pessoal, essa questão versa sobre atos administrativos. Atos que a administração pratica quando está desempenhando a função de natureza administrativa, embora nem todo ato praticado no exercício dessa função seja propriamente um ato administrativo. De qual tópico a questão está tratando? Está tratando disso aqui, ó. Atributos do ato administrativo. A pergunta é: o que são atributos? Atributos são características que o ato administrativo apresenta. Então, atributos são características que o ato administrativo apresenta. Quais são os atributos, quais são as características que os atos administrativos apresentam? São elas: a presunção de legitimidade e veracidade, a auto-executoriedade e a imperatividade. São os atributos clássicos que um ato administrativo apresenta ou pode apresentar, porque alguns não estão presentes em todos os atos. Ou seja, na hora da prova, se não lembrarmos onde estão os atributos, basta pedir ajuda ao pai. Pede ajuda ao pai, meu filho, que vai dar tudo certo. Se por um acaso você não lembrar de todos os atributos ou achar que esses não são suficientes, vale dizer que existe uma doutrinadora administrativista chamada Maria Silvia Zanella de Pietro, que, além desses atributos aqui, fala no atributo da tipicidade. Esse atributo não está nessa relação, porque os clássicos são esses aqui. Mas a professora de Pietro, ela traz como quarto atributo a tipicidade. Ou seja, ao invés de pedir ajuda ao pai, ela prefere pedir ajuda à Paty. Chame Patrícia que tudo vai dar certo. Tá aqui, Paty. Temos então esses aqui como atributos do ato administrativo. Mota, preciso conhecer cada um deles? Precisa. Primeiro atributo, presunção de legitimidade e veracidade. Presunção. Presunção lembra o quê? Presumir. Não é apenas parece ser. Estou apenas presumindo. Legitimidade lembra legítimo, ou seja, aquele que está em conformidade com a lei. Algo legítimo é algo que está em conformidade com a lei. E veracidade. Veracidade lembra a verdade dos fatos. Veracidade lembra verdade dos fatos. O que isso significa? O que é a presunção de legitimidade? Presunção de legitimidade significa que presume-se que o ato praticado pela administração pública seja legítimo. Mas, como eu disse anteriormente, é apenas uma presunção. Não estamos afirmando que o ato é legal. Quando a administração pública pratica um ato, existe a incidência de um princípio chamado princípio da legalidade. O que significa isso? A administração só pode fazer o que a lei permite. Ora, se ela só pode fazer o que a lei permite, quando a administração pratica o ato, você parte ou não parte da premissa de que o ato estaria dentro da lei? Você chega e fala assim: ei, quem foi que praticou esse ato administrativo aqui? Quem que praticou esse ato? Foi a administração pública? Ah, foi ela que praticou? Ah, então presumo que esteja dentro da lei. É aquela história. Se quem faz alguma coisa é alguém que você confia, você presume que esteja tudo certo. Aí, quem foi que fez isso aqui? Ah, foi ele? Não, o cara é bom pra caramba, tenho certeza. Isso aqui, não tenho dúvidas. O cara deve ter feito da melhor maneira, deve estar bom pra caramba. Mas às vezes a gente surpreende negativamente. Aqui é a mesma coisa. Quando a administração pratica um ato, você parte da premissa de que o ato seja legítimo, porque ela só pode fazer o que a lei permite. Mas lá na frente, a surpresa pode ser negativa. Por isso, não estamos afirmando que o ato é legal. Estamos apenas presumindo, partindo da premissa de que seja. O ato nasceu presumidamente legítimo. Chega aqui na frente, percebe-se que o ato não era legal. Pergunto, se é uma presunção, admite-se ou não prova em contrário? Sim, se lá na frente eu descubro que aquele ato é ilegal, posso ou não posso utilizar essa prova para o ato ser invalidado? Posso, porque é apenas uma
presunção, mas não é uma presunção absoluta. Já que se admite prova em contrário, essa presunção é relativa. Então a presunção nos atos administrativos é relativa, pois admite prova em contrário. No direito, costuma-se utilizar esse termo aqui, presunção iuris tantum, para que haja a natureza, a caracterização da relatividade dessa presunção. Cuidado que presunção de legitimidade é uma coisa, presunção de veracidade é outra. Embora estejam aqui no mesmo atributo, elas são diferentes. Presumir a veracidade não é presumir a conformidade com a lei, é presumir que os fatos narrados sejam o quê? Verdadeiros. Ora, se foi a administração que expediu aquele ato, você parte da premissa de que aquilo que ela está narrando é verdadeiro. Mota, eu não estou conseguindo diferenciar a presunção de legitimidade para a presunção de veracidade. Vamos lá. Tomar emprestado aqui esse papelzinho de verbos. Tá aqui. Vamos imaginar que eu, Mota, tenha em mãos nesse momento uma certidão negativa de tributos imobiliários expedida pela prefeitura. Pensemos. Primeiro detalhe, o que significa ter em mãos uma certidão negativa de tributos imobiliários? Significa que a prefeitura está me dando um documento dizendo: Mota, você não está devendo nada à prefeitura, pelo menos em relação a tributos imobiliários. Beleza. Quem foi que expediu essa certidão? A prefeitura, a administração pública. Presumo ou não presumo que essa certidão, já que foi expedida pela prefeitura, presumo ou não que ela tenha sido expedida em conformidade com a lei? Sim. Então aqui estamos diante do atributo da presunção de legitimidade. E outra, essa certidão narra ou não narra um fato? Sim, o Mota não está devendo à prefeitura tributos imobiliários. Se quem disse isso foi a prefeitura, você presume ou não presume que o fato que ela está narrando aqui, que a informação que ela está dando, seja verdadeira? Sim, nesse caso eu tenho um atributo da presunção de veracidade. Presunção de legitimidade na conformidade do documento com a lei e presunção de veracidade na informação que ele está narrando aqui. Tá todo mundo comigo? Esses são, então, os primeiros atributos, se assim a gente pode dizer. Tenho também a chamada autoexecutoriedade. Amigos, o que é a autoexecutoriedade? É o atributo que permite à administração praticar atos sem depender de ordem judicial. Então, a desnecessidade de ordem judicial para praticar o ato deriva do atributo da autoexecutoriedade. Vamos imaginar uma situação hipotética. Imaginemos, o cara pegou o metrô, desceu na Carioca. Saída Rio Branco. Logo depois que você desce, você imediatamente ouve ao fundo: vai não, Corel, Photoshop, Windows Office, Corel, AutoCAD, AutoCAD, Windows Office, Corel. Vai dizer que não. Quem veio pro centro de metrô sabe o que eu tô falando. Pois bem, deixa o pessoal quieto. A gente não tá nem vendo. Pois bem, vai não, Corel, Photoshop, Windows Office, Corel, AutoCAD. Pede pra mamãe, neném. Pede pra mamãe. Pede pra mamãe, neném. Pede pra mamãe, AutoCAD, Corel, Windows Office, Corel. Queridos, passa a fiscalização e apreende a mercadoria. O camelô resiste, mas a administração toma a mercadoria dele e ele fala assim: pô, você não tem nem ordem judicial para fazer isso. Pergunto, precisa? Não, porque o ato de apreensão de mercadoria é um ato o quê? Auto-executório. O cara vai comer um pastel na pastelaria da Dona China, tá lá pastelaria Chai Chang. Aí chega lá você para comer um pastel, quando de repente começa a ter um desfile de ratos no seu pé. Aí passa Minnie, Mickey, Topo Gigio, até que passa o Mesh Splitter, desse tamanho. Aí você olha e fala assim: pô, Dona China, nojentão isso aqui, tô comendo um monte de bicho passando por aqui. Ela fala: fica tranquilo, daqui a pouco ele vai embora. Pergunto, você denuncia, a fiscalização chega lá. A fiscalização chega e diz assim: Dona China, fomos informados que existem irregularidades. Vamos fiscalizar. Ela diz: não precisa, tá tudo limpinho. É o que a gente espera. Vão lá dentro e encontram tudo. Até chineses, já viram que tem. Até chineses encontram lá dentro. Insetos, roedores, alimentos mal armazenados, coisa fora da validade. E aí eles falam assim: Dona China, a gente vai interditar o estabelecimento. Ela diz assim: o senhor não pode, precisa de ordem judicial. Pergunto, precisa? Não precisa, porque o ato é o que é? Auto-executório. Então, quando você não precisa de ordem judicial para praticar o ato, se a administração não depende de ordem judicial para que interdite, para que apreenda, o ato é o que? Auto-executório. Mas uma coisa, se aparecer na prova que todo e qualquer ato praticado pela administração é auto-executório, tá errado. Tem ato que não é auto-executório. Exemplo, a cobrança de uma multa. A administração aplica a multa, mas a multa tem que ser cobrada, então existe um processo. Só que essa cobrança é feita via judicial.
Então, se aparece na prova que a cobrança da multa, a multa não é auto-executória. Porque por mais que a administração aplique, a cobrança tem que passar pelo judiciário. Existe uma ação de cobrança, via poder judiciário. Não é auto-executório. Então, a auto-executoriedade não está presente em todos os atos, mas está presente em muitos, porque não depende do poder judiciário para que sejam editados. O terceiro atributo chama-se imperatividade. Imperatividade, lembra o quê? Imperativo, uma coisa que está relacionada à supremacia. A imperatividade, ela permite à administração impor unilateralmente uma obrigação. A administração tem essa prerrogativa de impor obrigação de maneira unilateral àquele administrado. E isso aqui, independentemente da sua concordância. Independentemente da sua concordância. Ou seja, você não depende do ok do particular para poder editar aquela medida, para poder praticar aquele ato. Naquela situação anterior da apreensão da mercadoria, naquela situação anterior onde você tem a interdição da atividade naquela pastelaria, pergunto, você dependeu da concordância da dona China ou do camelô para que a medida fosse adotada? Não, porque aquela medida é o quê? Imperativa. Significa dizer que a administração está impondo unilateralmente aquela obrigação. Vamos imaginar hipoteticamente que o cara esteja dirigindo na rua, olha lá, o cara está dirigindo na rua tranquilamente, quando de repente um policial passa, entra na frente do veículo e fala, para. O cara fala assim, peraí, para o quê? O policial, parou o carro, baixa o vidro, o cara baixa o vidro, baixou o vidro, não é elétrico, o vidro, baixou o vidro, pois não, policial, fala assim, cara, sai do carro. Mas sai do carro por quê? Sai do carro porque situação de iminente perigo público. Precisamos do seu veículo para perseguir bandidos. Aí o cara, não, tu não vai levar meu veículo. Eu não concordo com isso. Pergunto, a supremacia do interesse público dá ou não dá ao policial o poder de requisitar aquele bem? Sim, aquele ato goza de imperatividade pela imposição unilateral e também de auto-executoriedade porque não precisa de ordem judicial para ser editado. Olha as características do ato aparecendo aí. Então, pessoal, imperatividade tem essa natureza de imposição. Significa que o ato é cogente. O que é um ato cogente? Um ato impositivo. Se ele disser na prova, imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, impositivos. Legal. Nem todo ato é imperativo. Que fique claro para vocês. Existem atos que não têm imperatividade. Lembra da certidão do exemplo anterior que eu citei? Então, o que é uma certidão? Um documento que atesta um fato. Um documento que certifica alguma coisa. Pergunto, qual o caráter impositivo que a certidão tem? Nenhum. É um ato que veremos, é chamado de ato enunciativo. Esse ato não goza de imperatividade. Ok? Então, alguns atos não possuem imperatividade. A imperatividade significa que o ato é cogente. Lembra de cogente como sendo uma coisa impositiva. É fácil de lembrar até. Imagine, por exemplo, eu convidando meus filhos para ir a um evento que não é interessante para eles. Filhos, vão? Não, a gente não vai. Vocês vão? Não vamos. Vocês vão. Papai já está arrumado com a sua mãe, vocês nem banho tomaram. Não, a gente não vai. Você vai cogente? Bom, eu vou. Então tá bom, pai, eu vou. Pronto, se você lembrar cogente, você vai cogente. Pronto. Cogente é uma imposição. Fecharam até aqui? Maravilha. Então, entendemos já? Vamos em frente. Tem aqui ainda a tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade lembra uma coisa tipificada, prevista, expressa. Lembra que eu falei do princípio da legalidade? A administração só pode fazer o que a lei permite. Olha aqui, ó. Tipicidade significa o quê? Que o ato deve corresponder a figuras previamente definidas na lei. Olha aqui. Previamente definidas na lei. Mas são previamente definidas na lei, claro, como aptas a produzir determinados resultados. O resultado está previsto na lei, ó. Quando você pratica o ato, é isso aqui, ó. Então, já tem a previsão legal do ato. Gente, a administração não pode praticar atos inominados. O que é ato inominado? Ato que não tem previsão legal. Não, ela só pode fazer o que a lei permite, só o que a lei prevê. Isso é tipicidade. Quando a administração exonera, quando desapropria, quando nomeia, ela está fazendo aquilo porque aquilo tem o quê? Amparo legal. Se não tiver amparo legal, não pode fazer. Então a tipicidade é um atributo ligado ao princípio da legalidade. Fecharam até aqui? Volta, por favor, na questão. Vamos lá. A questão número 1, prova de analista de TI, TRT 17ª região, é do SESC 2017. Ela diz assim: a administração pública pode executar diretamente seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Essa prerrogativa corresponde ao atributo. Ou seja, qual é o atributo que permite a administração atuar, até mesmo de maneira impositiva, mas sem depender do Poder Judiciário? As opções são A, autoexecutoriedade, B, tipicidade, C, presunção de legitimidade, D, discricionariedade. Pergunto, para minha, para a sua e para a nossa alegria, a resposta da número 1 é a letra? Todo mundo marcaria A? Os senhores estão enchendo o professor de vocês de orgulho hoje, senhores. Muito bom. A resposta é a letra A. Todo mundo acertaria a questão, autoexecutoriedade. Até aqui, tá todo mundo comigo? Só pra gente fechar tudo completo. A letra D, discricionariedade, não é um atributo do ato administrativo. Existem atos que são, sim, discricionários, assim como existem atos que não são. Discricionariedade é um atributo do poder de polícia, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não é um atributo do ato. Tem ato que é discricionário e tem ato que não é. Qual a diferença, Mota? Existem atos que são chamados de atos vinculados. E existem atos que são chamados de discricionários. Mota, engraçado, esse termo não me é estranho. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Vamos lá. Qual a diferença? Ato vinculado é aquele onde a lei traz apenas uma única opção para a administração. Ou seja, não há margem de liberdade para atuar. O que significa não há margem de liberdade? Que a administração só tem uma opção. Quando o ato é discricionário, existe uma certa margem de liberdade. O que significa isso? Que a administração vai pautar a sua conduta, embora dentro da lei, claro, na conveniência e oportunidade. Mota, I can understand enough. Entendi nada, voei no céu de anil. O que isso aqui significa? Vamos lá. Você não pode, de jeito nenhum, definir assim. O que é um ato vinculado? É o que está vinculado à lei. E o discricionário? O que não está. Cara, se você botar isso na prova, tu vai longe do serviço público. Sabe por quê? Porque a diferença entre vinculado e discricionário não está em estar ou não dentro da lei. Ambos estão. A diferença é que aqui a lei só te dá uma possibilidade. Aqui você tem mais de uma. Exemplo. Todos aqui na sala sabem que o regime de previdência de um servidor efetivo é diferente do regime de previdência da galera que está aqui fora, de comissionado, de empregado público, que é o regime geral. Regime de servidor efetivo é o regime próprio de previdência social, não é o regime geral. Pois bem, isso faz com que algumas regrinhas se apliquem a ele e não se apliquem a outros. Exemplo, o limite de idade para ocupar o cargo. Acho que todo mundo aqui na sala certamente ouviu falar da chamada aposentadoria compulsória. Já ouviram falar? A gente na prática chama de expulsória. Por que expulsória? Completou a idade, tchau, não pode nem continuar. Mota, e se continuar? Não pode. Mas e se? Não pode. Mas e se ele continuar? Aí ele deixa de estar ali de direito e passa a estar apenas de fato. E isso tem consequências jurídicas que a gente vê na aula de teoria. Pois bem, o cara completou a idade limite da compulsória, que hoje é de 75 anos de idade. Pergunto, quais são as opções que a administração pública tem quando o servidor completa 75 anos de idade ocupando o cargo efetivo? Quais são as opções que ela tem? Aposentá-lo, mas o quê? Aposentá-lo, beleza, mas o quê? Aposentá-lo, ótimo. São 3 opções que se revertem em apenas uma. Além de aposentá-lo, o que mais fazer? Nada, só aposentá-lo. Pergunto, rola ou não rola uma relação meio raciocínio lógico? Aquela tabela do se, então, não tem negócio desse? Se 75, então compulsória. Quais são as outras possibilidades que a administração tem? Não tem, é só aquela. Então, o ato de aposentadoria compulsória é um ato administrativo o quê? Vinculado. Por quê? Porque só tem uma opção. Não há margem de liberdade para decidir o que bem entende. Agora, e quando o ato é discricionário? Mesmo dentro da lei, existe mais de uma possibilidade. Um exemplo disso, todos aqui na sala creio que já tenham ouvido falar dos chamados cargos comissionados. O cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e exoneração. É tipo Frozen, livre estou, tipo assim. É um cargo que é livre a nomeação, mas da mesma forma que livre vem, livre vai. Imaginemos hipoteticamente que eu, Mota, seja nomeado para um cargo comissionado. Cargo de chefia, por exemplo. Um tempo depois a administração diz assim, Mota, não quero mais ficar com você nesse cargo, quero tirar você e colocar outra pessoa. Ela tem ou não tem margem de liberdade para fazer isso? Tem. O ato é o quê? Discricionário. A administração, mediante conveniência e oportunidade, toma a decisão que naquele momento é a mais razoável, a mais proporcional.
Então, o ato de nomeação e de exoneração de comissionados é um ato discricionário. Há uma margem de liberdade para o administrador. Ficou claro? Então, quando não há margem de liberdade, o ato é vinculado. Quando há, o ato é discricionário. Nenhum nem outro é atributo do ato. Os atributos são esses aqui. Mas ele colocou ali na opção para que houvesse aí, de repente, o cara escorregando, caísse numa pegadinha possível, mas a turma toda acertou. Questão número 1. Matamos aqui? Legal. Vamos a 2? Questão número 2. Vamos lá, pessoal. A número 2 diz assim: da mesma prova, para garantir maior segurança à coletividade, foi determinada restrição do acesso a certa área pública, que era utilizada livremente por todos. Nessa situação, com base nos poderes administrativos, essa determinação é A, irregular, porque extrapola o poder hierárquico exercido pela administração pública em desfavor do particular. B, irregular, tendo em vista que a administração não pode restringir o acesso a bens públicos por configurar isso abuso de poder. C, válida, em decorrência do poder regulamentar conferido ao ente público. D, válida, em decorrência do poder de polícia que visa ao interesse da coletividade. Posso apagar aqui, pessoal? Posso? Vamos lá, então. A segunda questão fala sobre o assunto poderes administrativos. Nota, poderes, positivo. Que tipo de poderes você vai falar aí? Bom, existem poderes que são denominados poderes administrativos. Vamos lá. Que poderes são esses, Mota? Que poderes são esses denominados poderes administrativos? A doutrina administrativista costuma listar 6 poderes. São eles: os poderes vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Esses são os poderes que classicamente são citados pela doutrina administrativista. São 6 poderes. Bom, poderes vinculado e discricionário remetem diretamente àquilo. Aqui é praticar atos sem margem de liberdade e aqui praticar atos com certa margem de liberdade. Nada diferente do que a gente viu. O poder hierárquico é diferente. O poder hierárquico é aquele que permite à administração distribuir e escalonar suas funções, ordenar, rever a atuação dos seus agentes, quando eu digo ordenar, no sentido mesmo de dar ordens, mas tudo isso pautado numa relação vertical, uma relação de hierarquia. Portanto, esse poder hierárquico, ele permite, como eu disse, distribuir e escalonar as funções. Esse escalonamento, ele resulta exatamente dessa relação de natureza vertical. Permite ordenar e rever a atuação desses agentes, dar ordem, rever os atos praticados pelo subordinado, tudo isso em razão dessa relação de hierarquia, essa relação de subordinação, essa relação vertical, ok? Então, relação que envolve hierarquia. Hierarquia lembra superiores e subordinados. Geralmente é uma relação que causa dor. Nunca é uma relação muito amistosa. Tá aqui. Essa é a natureza do poder hierárquico. Uma relação que causa dor, porque distribui, escalona, ordena, revê e permite tudo isso em razão da verticalidade existente na relação. Esse poder hierárquico, ele permite, por exemplo, à administração delegar uma atribuição a um subordinado. Quando o superior chega para ele e fala assim, ó, tô delegando a você a atribuição. Quando o órgão superior transfere a atribuição para um órgão inferior hierarquicamente, fala, ó, agora você que vai fazer, estou delegando a você. Isso é o quê? Poder hierárquico. Quando um órgão superior chama para ele a atribuição do subordinado, quando o superior chama para ele a atribuição do subordinado, isso tem nome, é chamado de avocação. Avocar é o superior chamar a responsabilidade para ele. Isso é avocar. É uma medida excepcionalíssima, mas pode acontecer. Isso deriva, repito, do poder hierárquico.
Já o poder disciplinar tem outra natureza. O que é o poder disciplinar? Ele permite à administração apurar irregularidades e aplicar sanções. O próprio nome está dizendo. Disciplinar, apurar irregularidades e aplicar sanções. Mas, Mota, a quem? Aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Mota, não entendi nada disso aí. É o seguinte, eu, Mota, sou servidor público. Pratiquei uma falta. A administração foi informada da minha falta. O que ela faz? Instaura um PAD. PAD é processo administrativo disciplinar. Chega ao final do PAD, tive a oportunidade de me defender legalmente, ampla defesa, exerci a minha defesa, adiantou de nada, o Mota foi demitido. Que poder permite à administração apurar a irregularidade praticada por mim e aplicar a penalidade ao servidor? É o poder disciplinar. Qualquer um de nós, como servidor público, está sujeito a isso. Para se praticar uma falta, vai responder. E outra, o poder público não decide se ele vai ou não punir o cara. Pelo contrário, se ele apurou e a falta foi efetivamente comprovada, você vai olhar a lei, vai ver qual é a penalidade e vai aplicar. Então a administração não tem liberdade de decidir se pune ou não. Olha só, eu ia punir, mas puxa vida, ele é tão bonzinho, gente, não pode isso. Esse mimimi não pode. Tem que aplicar a penalidade se for o caso, se for efetivamente do âmbito de aplicação da mesma. O poder disciplinar não alcança apenas servidores, guardem isso na mente. O poder disciplinar também alcança demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. O que isso significa? Mesmo que o cara não seja servidor, se ele tem algum tipo de vínculo jurídico com a administração, e o vínculo não é meramente um vínculo de trabalho, é um vínculo jurídico, um contrato, uma matrícula, ele está sujeito ao poder disciplinar. Vamos imaginar uma situação, uma criança numa escola pública. O aluno de escola pública foi mal nas provas, se rebelou, começou a jogar as carteiras tudo para cima. A professora ficou desesperada, acionou a coordenação acionou a direção, a diretora apurou os fatos e viu que o aluno era culpado. O menino foi suspenso por alguns dias pela direção da escola. E chegou lá o responsável, enfim, não sei, do aluno. Mas você não pode punir meu filho desse jeito. Meu filho é um anjo da porta para dentro da sua casa. Porque da porta para fora ele não se comportou como um anjo. Anjinho rebelde, ele quebrou a escola quase toda. A gente tem algumas imagens aqui. Estamos ao vivo, olha aqui. Estamos aqui ao vivo com algumas imagens. Tá vendo? Olha aqui. É o seu filho. Nem parece, né? Anjinho, ele. Olha que anjo forte jogando a cadeira para cima. Tá vendo, senhora? Tá vendo? Olha aqui. Pergunto. Uma criança que estuda numa escola pública pode ser punida pela direção da escola? Pode, porque ela está o quê? Matriculada. E se ela está matriculada na escola, ela fica sujeita à disciplina daquela unidade escolar. A direção da escola puniu a criança por mau comportamento. Pergunto, isso é poder o quê? Disciplinar. Então, se aparecer uma questão na prova dizendo que poder disciplinar é só punição a servidor, não. É também a ele. Mas é possível alcançar uma pessoa que, mesmo sendo particular, naquele momento tem um vínculo jurídico. Fala, meu querido. No caso de um cargo comissionado, onde a pessoa cometeu erro e depois ela pede exoneração, saiu do cargo, ela mesmo perdendo o vínculo, ela ainda responde pelo que ela fez? É possível que haja. A perda do vínculo não descaracteriza o fato. Existem situações, só para que você tenha noção, imagine, por exemplo, eu sou presidente de uma comissão de licitação, ok? E aí, participei de uma fraude à licitação para que uma determinada empresa ganhasse. Ganhei um valor que me permitia nem precisar mais do cargo naquele momento. O que eu faço? Peço exoneração e saio do cargo. A administração descobre posteriormente que eu fiz aquilo. Abre um processo e eu, no final, sou considerado culpado. Puna o Mota. Mas o Mota nem tem mais vínculo. O que a administração faz? Ela converte aquela exoneração, que não tem caráter punitivo, em destituição de cargo e comissão. Qual a diferença? Exonerar e destituir, a diferença é o caráter punitivo. A destituição de cargo em comissão é uma penalidade. E ela pode, por exemplo, trazer impedimentos que uma exoneração não traria. A exoneração, se eu fosse nomeado para um outro cargo, eu normalmente poderia aceitar e entrar. Agora, a destituição, não. Dependendo da situação que me fez destituir do cargo, eu sequer posso mais voltar para o serviço público. Então, é possível que haja penalidade. Aliás, isso não acontece só com comissionados, com efetivos também. Eu, Mota, sou servidor ocupante de cargo efetivo. Pratiquei uma falta quase
quase no limite para me aposentar. Beleza, me aposentei. A administração descobriu a falta, apurou, ó, o Mota é culpado. Na hora de me punir, eu já tô aposentado. Fala, Mota, você vai ser punido. Ah, não posso, já tô aposentado. Já tô aposentado, velhinho, já banguela, com as pererecas voando já. E aí, fala assim, Mota, mas o fato de você estar aposentado não te impede penalidade. Impede sim. Não impede. Existe uma penalidade chamada cassação de aposentadoria, que o efeito é o mesmo da demissão, só que o cara já estava aposentado. Você caça a aposentadoria do cara, porque se o cara tivesse na ativa, ele seria demitido. Qual é a penalidade que alcança o aposentado inativo quando ele praticou a falta na atividade? A cassação da aposentadoria dele. Então, respondendo a tua pergunta, por dois lados diferentes, a gente chegou à mesma resposta. É possível que o cara que não tenha mais vínculo seja punido? Sim, é possível. Desde que a administração faça isso dentro do prazo devido. Existe uma coisa chamada prescrição. Ela não pode, 30 anos depois, acordar, hoje finalmente é dia de punir aquele cara. Negativo. Ela tem que fazer isso dentro do prazo que a lei estipula. É possível sim. Joia? Todo mundo comigo? Volta aqui. Poder regulamentar. O que é poder regulamentar? É o poder que permite à administração pública editar atos complementares à lei. Quando eu digo atos complementares à lei, não é a lei propriamente dita aqui. Ato complementar é ato administrativo, tá? Ato complementar à lei para garantir a sua fiel aplicação. Garantindo a sua fiel execução, a sua fiel aplicação. Queridos, acho que isso aqui é fácil da gente explicar. Quando o presidente da República edita um decreto regulamentando uma matéria, o que ele está fazendo? Exercendo o poder regulamentar. Quando o governador edita um decreto regulamentando uma matéria, você tem ali o exercício do poder regulamentar. Então, quando o chefe do Poder Executivo, por exemplo, edita um decreto garantindo que aquela matéria que está prevista na lei, uma vez regulamentada, tenha plena aplicabilidade, esse é o poder regulamentar. E por fim, temos esse poder aqui, o chamado poder de polícia, que permite à administração pública condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, de direitos, de atividades, tudo isso em prol do interesse público, em prol da coletividade, em prol do interesse público. Essa função, esse poder regulamentar é só na função típica? Perdão? O poder regulamentar pelo chefe do executivo é apenas na função típica? Ele está normatizando, editando um decreto de caráter regulamentar. Ou seja, ele não está legislando, ele está complementando a previsão legal. O Poder Legislativo desempenhou a sua função típica e o Presidente da República, tipicamente desempenhando a função administrativa, vai lá e edita decreto. Sim, é o desempenho da sua função típica. Qual é a função típica do Poder Executivo? Administrar a máquina pública. Quando o Presidente da República edita um decreto e não está fazendo isso? Está, ok? Então voltou aqui. O poder de polícia permite à administração condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, direitos, liberdades, atividades, tudo isso em prol do interesse público. Lembra da pastelaria da Dona China? Lembra do Corel Photoshop e a mercadoria apreendida? Isso tudo é fruto de quê? Do poder de polícia. Mas o poder de polícia não é só apreensão, interdição, poder de polícia, Mota, é só penalidade. Não é também isso. Mas o poder de polícia também está presente quando, por exemplo, de um condicionamento. A título de exemplo, para que eu possa montar uma barraquinha numa feirinha, basta colocar a barraquinha lá ou tem que ter um ok da prefeitura? Tem que ter um ok, consentimento. Se não tiver o consentimento, vai ter tudo apreendido. Vão levar. Então o poder de polícia é consentimento, é fiscalização. Vai passar o pessoal. Tem fiscal da prefeitura que passa nas feiras para saber se o cara tem o ok da prefeitura. E se não tiver, tira a feira daí. Vai ter que tirar sua barraquinha daí, você não está autorizado a participar dessa feira. Então isso é o quê? Poder de polícia. Esse poder de polícia, ele permite essa atuação do poder público, até mesmo no sentido de limitar a atuação daquele particular. Tá todo mundo comigo? Volta na questão, por favor. Volta na questão, por gentileza. Vamos lá. A número 2 diz assim: para garantir maior segurança à coletividade, foi determinada restrição de acesso a certa área pública, que era utilizada livremente por todos. Peraí, restrição ao particular em prol da coletividade, perceberam? Beleza, seguiu.
Nessa situação, com base nos poderes administrativos, essa determinação é: qual foi o objetivo da restrição? Garantir maior segurança. Então foi feito em prol da coletividade. Beleza. Letra A. É irregular, porque extrapola o poder hierárquico exercido pela administração pública em desfavor do particular. B. É irregular, tendo em vista que a administração não pode restringir o acesso a bens públicos por configurar isso abuso de poder. C. É válida em decorrência do poder regulamentar conferido ao ente público. D. É válida em decorrência do poder de polícia que visa o interesse da coletividade. Pergunto, meus amigos, em prova, com base no que falamos, a número 2, vocês marcariam como resposta a letra? Todos D de dado? Todo mundo acertaria a questão. Resposta a letra D de dado. Até aqui, estamos todos juntos? Beleza? Maravilha. Podemos seguir? Alguma dúvida a mais? Diga. Eu quero pôr uma barraquinha na feira para vender tapioca. Sim. Eu vou precisar de uma autorização ou de uma licença? Excelente pergunta. A licença, ela te permite o desempenho de uma atividade desde que você preencha os requisitos legais. A autorização é ato de natureza meramente discricionária. Qual é a diferença da licença para a autorização? Como a autorização é discricionária, a administração pode revogá-la a qualquer tempo. A licença geralmente é empregada para construir. A licença geralmente é empregada para dirigir, para o desempenho de uma atividade.